Meu nome é Mauro Landsman, eu sou veterinário, especialista em comportamento animal, professor assistente doutor do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A minha especialidade no meu trabalho está voltado para animais que têm distúrbios de comportamento. O que quer dizer isso? São animais que os proprietários têm algum tipo de queixa por causa do comportamento. E não um distúrbio como uma doença, como um distúrbio neurológico ou psiquiátrico. Então, nesse caso, eu atendo as pessoas e ajudo as pessoas a conviverem melhor com seus animais, sejam eles porque eles têm algum distúrbio de fato, ou seja porque eles têm um comportamento que desagrada ao proprietário. Então, por exemplo, se o animal ele brinca de um jeito estúpido, morde demais, ou se ele é mal educado, rouba as coisas, ou se ele faz xixi, urina ou defeca em lugares não adequados, qualquer uma dessas coisas não é um distúrbio de comportamento, mas eu ajudo o proprietário então a como lidar com o animal, como ele deve educar, criar o animal. Então, se você tem uma redução do espaço de moradia e um aumento da intimidade entre as pessoas, você cria novos conflitos, novas relações que as pessoas não estão preparadas. Elas não têm informação nem informação para criar o animal adequadamente, para se relacionar com o animal adequadamente. Então, diante disso, a interação homem-animal começa a levar, a conduzir a essas queixas, né? E é por isso que a solicitação por profissionais que deem conta desse problema tem aumentado. Só que é importante lembrar que as pessoas confundem o que eu faço com o trabalho do adestrador. O primeiro movimento das pessoas é buscar um adestrador. Eles não buscam a mim de primeiro, né? A mim ou os profissionais dessa área. Eles buscam um adestrador. E qual é o grande problema? Agora, inclusive, uma parte, né, quer dizer, os adestradores estão passando a prestar atenção mais nisso, os profissionais mais sérios, né? Porque existe um grande número de pessoas que acham que conhecem, sabem adestrar e não sabem. E existe um grande número de profissionais muito competentes naquilo que elas fazem. E tem alguns que misturam então as bolas, eles começam, para chamar atenção, a ultrapassar o limite da sua competência, não é? Só que nessa área de comportamento, quando você vai fazer o diagnóstico, esse diagnóstico cabe ao veterinário, não ao adestrador. Nós e os adestradores nos complementamos, porque nós precisamos dos adestradores. Os adestradores, eles são, como eu disse, técnicos competentes para fazer a modificação do comportamento. Eu indico o adestrador e o adestrador me indica. Então nós nos completamos profissionalmente. Na minha opinião, não há dúvida que o animal de estimação ele traz benefício para as pessoas, né? Desde que se considerem todos os elementos relativos à educação do animal, como enquadra, enfim, todas essas questões de como educar, como cuidar, como garantir bem-estar dele. Mas quando isso é feito, quando você consegue, por entender o animal, oferecer para ele boas condições de bem-estar, ele com certeza vai ser benéfico para a família, nos diversos momentos da vida familiar. Porque quando a gente está falando de família, a gente pode falar desde uma pessoa solteira, até casal, com filhos pequenos, com adolescentes, com um casal com os filhos já grandes ou um casal na terceira idade. Você tem vários momentos do ciclo familiar. Cada um desses ciclos, cada um desses momentos da vida familiar pode ser beneficiado pela presença de um animal de estimação.